A paz do Senhor Jesus. Temos a lição de número 11, classes de jovens, para esta semana. Nós vamos passar aqui alguns subsídios importantes para a sua aula. Peço que você já inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e receba nosso material de primeira mão, tá bom? O título é Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. O texto bíblico está em João 16, do 7 ao 15, que diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, queridos jovens, classes de EBD, nós temos essa lição maravilhosa que nos fala sobre o nosso Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Quando Ananias e Safira mentiram perante os apóstolos, então a palavra de Deus veio. Por que mentistes ao Espírito Santo? Porque vós mentistes ao Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Está escrito ali no livro de Atos. Ora, você crê que o Espírito Santo é Deus? Eu creio, e você? Se sua resposta foi afirmativa, com certeza você vai gostar da temática da lição deste domingo. Infelizmente, muitos crentes têm um conceito errado a respeito da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Segundo o teólogo americano Stanley Orton, o Espírito Santo tem sido negligenciado no decurso dos séculos. Tem sido negligenciado. Mas o Consolador, como muitos acham que é uma força dinâmica, uma força que é uma influência, ele é Deus. Tem revelado à humanidade o Deus Pai e o Deus Filho. O Espírito Santo, ele fala, ele sente, ele tem realmente as mesmas virtudes, e o Espírito Santo, o Pai e o Filho formam a Trindade. Os atributos do Pai são atributos do Filho, e também tem o Espírito Santo, como Deus, também tem os atributos divinos. O Espírito Santo nas Escrituras. Vamos ver primeiro aqui no Antigo Testamento, porque podemos passar rapidamente. Ele está presente em toda a Escritura, embora o nome Espírito Santo não seja encontrado no Antigo Testamento. Nós vamos observar que existe a palavra Espírito, o Espírito do Senhor, o Espírito da glória de Deus. O Espírito Santo tem muitos nomes, principalmente no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, ou então o Espírito de Yahvé. O Espírito Santo atuou diretamente com Deus Pai no processo da criação. Quando Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E também em Gênesis 1 e 2, quando Deus criou todas as coisas, né? Criou os céus e a terra, ali estava o Espírito Santo também criando. Ele é criador. No livro de Números, é dito que Deus tirou o Espírito que estava sobre Moisés para colocar sobre os 70 anciãos que ajudariam o legislador
na gestão do povo que saiu do Egito, lá em Números 11, 16 e 17. Então, o Espírito Santo, ele capacita, como capacitou no Antigo Testamento os homens de Deus, começando com os auxiliares de Moisés, passando ali pelos patriarcas, profetas, reis, juízes. O Espírito Santo atuou muito no Antigo Testamento. No Novo, ele é apresentado como aquele que encheu João Batista desde o ventre de sua mãe, Lucas 1,15. Também é dito que Zacarias, seu pai, profetizou pelo Espírito Santo. Em Atos, depois da ascensão de Jesus, nós vemos que ele agiu em todo o livro, inspirou Pedro, Paulo, Tiago, João, Judas, né, o irmão do Senhor, e escreveram, e muitos escreveram as cartas para as igrejas do primeiro século, inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atuou na vida dos apóstolos, dos cristãos, na vida dos discípulos. E o Espírito Santo no ministério de Jesus, nós podemos observar que Jesus era cheio do Espírito Santo. O Filho de Deus foi gerado no ventre de Maria pela ação direta do Espírito Santo. Mais tarde ele veio sobre Jesus quando este foi batizado ali no Rio Jordão por João Batista. E assim o Espírito Santo ele atuou de forma plena, como atua até hoje a partir de Pentecostes, quando ele desceu sobre os irmãos ali no cenáculo. O Espírito Santo como consolador, Paráclito, a presença permanente de Cristo, a batalha da vida cristã. O Espírito Santo ele é o nosso consolador. Significa, a palavra Paráclito significa advogado, defensor, aquele que está sempre ao lado para ajudar. Título que identifica a terceira pessoa da Trindade como Consolador. João 14, 16, 26 e capítulo 15, versículo 26. Jesus foi o ajudador que esteve ao lado dos seus discípulos durante seu ministério na terra, e o Espírito Santo esteve com eles, com Cristo Jesus e com os apóstolos durante todo o ministério de Cristo até a ressurreição, e daí continuou com a igreja até os nossos dias. O Espírito Santo é aquele que adorna a igreja, prepara a igreja, enche a igreja, capacita a igreja, prepara a igreja, e é aquele que vai levar a igreja ao encontro de Cristo. Que maravilha o Espírito Santo! Santo Espírito de Deus que está conosco. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo é proveniente de Deus e habita em nós. Ele está conosco, habitando em nossas vidas. A presença dele é constante em nossas vidas. Na batalha da vida cristã, precisamos do Espírito Santo para vencer. Louvado seja Deus. Por último, aqui a lição tem o tópico: o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras Sagradas. Significa revelação, desvendar, desvelar. É Deus revelando ao homem algo que, sem a intervenção divina, jamais o homem teria conhecimento, jamais o homem saberia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, revela. Através do Espírito Santo de revelação, nós entendemos aquilo que está oculto e Deus faz notórios os seus mistérios. Então, inspiração vem do Espírito Santo. Foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos para inspirar as Sagradas Escrituras. Estes compuseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. Então, o agir do Espírito, o Espírito Santo age na vida dos santos, porque ele é Espírito Santo. Ele é santo e age na vida dos santos, trabalha com os santos, trabalha em prol dos santos. O Espírito Santo, conforme vimos nesta lição, é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus e continua falando, agindo, orientando, trabalhando, para aqueles que realmente esperam no Senhor. O Espírito Santo é ajudador e está conosco até o fim.
Esse revestimento que nós precisamos para permanecer na fé, tendo êxito, só o Espírito Santo nos dá esse revestimento. E outra coisa, Jesus nos prometeu e cumpriu em nossas vidas a promessa do batismo com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo pela misericórdia de Deus. E você também que é batizado com o Espírito Santo, que coisa maravilhosa, que glória em nossas vidas. E você, irmão, que não é batizado com o Espírito Santo, peça. Você crê nesse batismo? Você crê que pode receber? Então peça. Peça a Deus que Ele dá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma bênção de Deus para nossas vidas. É uma experiência gloriosa. Este revestimento recebemos pela misericórdia divina e é acompanhado do falar em línguas, chamada de aglossolalia, como ocorreu no dia de Pentecostes. Os discípulos estavam no cenáculo quando tiveram a experiência do falar em outras línguas, quando receberam a experiência do batismo com o Espírito Santo em Atos 2:4. Essa experiência ocorreu também em Atos 10:46, quando Pedro se encontrava na casa de Cornélio e ali anunciava o Evangelho. Também aconteceu em Atos 19, versículo 6, quando Paulo orou por um grupo de pessoas em Éfeso. Ele disse: vós já recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Paulo impôs as mãos, pediu a Deus, orou, clamou, e Jesus batizou aqueles homens, aqueles irmãos com o Espírito Santo. O revestimento de poder pelo falar em outras línguas, que é a glossolalia, é para os crentes de todos os tempos até a segunda vinda de Jesus, a promessa de Deus. É para você, é para mim, é para nós, para os nossos filhos, para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, Deus em Cristo abençoe sua vida, que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele possa trabalhar na sua vida e que você possa servir a Deus com esse Espírito Santo da verdade na sua vida. Deus em Cristo continue te abençoando. Esta lição é a de número 11. Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. A todos nosso muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário, o seu like. Nos ajude. Deus abençoe em Cristo. Até a próxima com a lição de número 12, que está vindo aí maravilhosa. A todos nosso muito obrigado. Oremos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos pelas bênçãos, te louvamos pelas maravilhas. Opera maravilhas em nossos corações. Derrama o teu poder para a glória do teu nome. Fica conosco, opera milagres. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.